gente vai falar sobre um erro que pode estar impedindo você de manifestar os seus desejos. Vamos comigo! You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Antes da gente começar nosso vídeo, daquele abraço. Como é que vocês estão, meus amores? Se você não me conhece, se você é novo ou nova no canal, eu sou o Mel, sou uma baiana morando aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Já se inscreve, já ativa o sininho. E se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é Melodia Moreno, que a gente se comunica todos os dias por lá, tá? Eu atualmente estou lendo esse livro que se chama Super Attractor, que é o livro da Gabrielle Bernstein. E eu parei aqui na página 38, gente. Eu queria muito dividir um assunto com vocês, que é o seguinte: se você tem um livro, ele tá na página 37 e 38, que ele vai falar sobre cuidado com as suas palavras e as palavras de outras pessoas. Então a Gabi, ela contou nessa parte do livro o seguinte: ela queria muito engravidar, tá? Ela tinha esse desejo muito grande de engravidar e ela estava tentando e não conseguia engravidar. Então, como ela é uma pessoa pública e ela sempre divide muito aquilo que ela está vivendo, ela dividiu com as pessoas a dificuldade que ela estava tendo em engravidar. Então ela estava tentando alguns anos e nada de conseguir engravidar. E aí ela começou a receber mensagens de muita gente. E ela começou a abrir os e-mails e ler todas essas mensagens de texto, de voz pelo Instagram. E ela começou a perceber que tinham dois tipos de mensagens. Pessoas que estavam passando pelo mesmo que ela estava passando e pessoas que contavam histórias assim que também não conseguiam, que era difícil, e começavam a contar histórias muito tristes da sua vida, e outras pessoas que super incentivavam, que passaram por isso, mas que conseguiram superar e que conseguiram engravidar e finalmente ter seus filhos, etc e tal. Então ela começava a ter que lidar com dois tipos de mensagens, e claro que ela trabalha com isso, com espiritualidade, ela trabalha ajudando pessoas, e ela respondia todo mundo com muito carinho. Mas o que ela começou a perceber é que, ao responder todas essas mensagens, ela acabava criando alguns sentimentos dentro dela, por exemplo, principalmente quando ela estava respondendo as mensagens das pessoas que começavam a desencorajar, a dizer que era difícil, que era impossível, que estava vivendo a mesma situação e se queixando muito. E ela ia respondendo essas pessoas e motivando essas pessoas, mas em um certo momento ela começou a ficar muito para baixo, com medo, preocupada também, e começou a absorver a história dessas pessoas. Eu lembro da minha fase de trabalhar no hospital, que eu convivia com muita gente, com muitas crianças que tinham problemas e famílias também com problemas de saúde, e eu voltava para casa e às vezes eu carregava aquilo. Às vezes a gente acha que não vai carregar, né, que a gente está entregando o nosso melhor, mas muitas vezes a gente acaba carregando. E a gente tem que aprender a se desconectar dessas histórias, entendendo que essas histórias não são a gente, que são histórias e interpretações daquela outra pessoa. E a todo momento que ela estava respondendo, ela começou a perceber isso, que ela não estava vibrando da mesma forma que ela estava no começo, e isso ia afastar ela cada vez mais do sonho dela de ser mãe, né? Porque quanto mais ela se conectava com histórias negativas, mais ela realmente ficava para baixo, mais ela começava a achar que ela também não ia conseguir, e aquilo acaba influenciando o nosso humor. Então esse vídeo de hoje é para perguntar para você o seguinte: que histórias você tem se conectado e de que forma você tem se conectado? No livro ela conta que ela não deixou de responder a ninguém, mas ela teve que trabalhar nela mesma todas essas questões. Ela tinha que se fortalecer para quando ela fosse responder, ela responder as pessoas assim, com muita positividade, entendendo o lugar de cada uma. Essa é a história dela, essa é a vivência dela, essa é a forma que ela interpreta de acordo com a vida que ela teve. Isso não quer dizer que é a minha história. E quando ela começou a mudar a forma que ela enxergava essas histórias que chegavam até ela, quando ela entendeu, né, porque tudo vai, a partir do momento que a gente toma consciência. Até então você vai respondendo achando que tá tudo bem. De repente você se dá conta de que, pô, meu humor não tá igual, eu não tô igual, né? Aquilo me influenciou negativamente. Quando você toma consciência, você joga a luz. Então você tem o poder de modificar a forma como que você enxerga aquilo também. Então quando ela começou a modificar a forma com que ela enxergava isso é do outro, isso aqui não é meu, né? E a gente não pode modificar. A gente acha que a gente tem esse poder de modificar a mente da outra pessoa, mas na verdade a gente não tem esse poder. Cada pessoa tem o seu poder de modificar a sua própria mente, a sua própria vida, que a gente pode ajudar no despertar de cada um, né? Cada um encontrar
né, essa força aí dentro de si, mas a gente não tem esse poder de mudar a mente de ninguém, nem de transformar a mente de ninguém. Cada um, né, tem que fazer o seu. Então, nesse processo de ajudar essas outras pessoas, ela entendeu que ela estava se conectando demais, ela aprendeu a dar esse distanciamento, né, do que é do outro, o que é dela, e ela começou a agir de uma forma diferente, a olhar de uma forma diferente para todos esses casos. E quanto mais ela se conectava com os casos mais positivos, e ela ficava cercada dessa energia, e quanto mais ela se distanciava não é ela parar de responder, mas ela saber que aquilo é do outro e não deixar aquilo, né, influenciar a vida dela. E às vezes ela tinha que parar de responder mesmo, e às vezes a gente tem que se distanciar, seja, né, excluir do Facebook, do Instagram, das mídias sociais, seja parar de, né, participar de certos grupos de WhatsApp, que foi o que eu fiz esse ano. Então às vezes a gente precisa mesmo, em algumas situações, se a gente vê que está influenciando muito negativamente, a gente precisa também se distanciar, e isso faz parte, não é nada de ruim a gente se proteger. A gente tem que proteger as nossas emoções a todo custo, e isso tem que ser prioridade na nossa vida. A partir do momento que aquilo está nos influenciando tanto, a ponto da gente, né, de mexer com nossas emoções, de influenciar o nosso humor, de influenciar o nosso dia, às vezes a gente tem que realmente dar uma pausa, se distanciar um pouco, até a gente se fortalecer um pouco mais, e algumas coisas a gente vai ter que se desconectar mesmo, como eu me desconectei esse ano de vários grupos de WhatsApp, porque realmente não estava dando conta de ficar participando de coisas que não estavam me acrescentando em nada, que às vezes baixavam minha energia. Então realmente a gente tem que se desconectar. E quanto mais ela começou a fazer isso, né, separar o que era dela, o que era do outro, mais ela começou a se conectar com energias mais positivas, e ela começou a parar de receber tantos e-mails e tantas mensagens ligadas às histórias trágicas, ou pessoas que não conseguiram, ou histórias tristes, e ela começou a conectar cada vez mais com as histórias mais alegres, com pessoas que conseguiram, com pessoas com palavras de incentivo. Então, quando começa a existir, né, uma demanda de pessoas ali escrevendo para ela, que estão vibrando naquela energia de negatividade, e ela pega e se conecta muito com aquilo, vai atrair mais do mesmo. É aquilo que a gente já falou, quando a nossa frequência vibracional está lá em cima, dificilmente a gente vai conectar com pessoas que estão naquele mesmo nível vibracional. Então, quando ela começou a fazer isso, ela começou a perceber que mudaram também os e-mails. Cada vez mais ela começou a receber mais mensagens e mensagens positivas que eram correspondentes a como ela estava vibrando, né, no momento. Então, isso vale para nossa vida também. Quando a gente muda, tudo muda. Eu quero até gravar um vídeo falando sobre amizades aqui, eu já prometi pra vocês. Eu vou ver se eu gravo essa semana pra vocês falando sobre amizades, sabe? Essa conexão e energia, tá? Me lembrem. Mas isso vale pra tudo na nossa vida. Que histórias a gente tá deixando ressoar dentro da gente? Porque quando ressoa dentro da gente, a gente começa a influenciar a nossa emoção, nosso humor, a gente começa a vibrar de forma diferente. E mais do mesmo a gente vai começar a se conectar, que foi o que aconteceu com ela. Aí a gente precisa identificar, a gente precisa se distanciar em alguns momentos, né? Realmente se distanciar, de parar de se conectar mesmo. E a gente vai começar a atrair uma coisa diferente. E aí a gente vai perceber, poxa, agora sim eu tô no caminho certo, tô atraindo pessoas que vibram muito parecido comigo, que pensam parecido comigo, né? E aí as coisas vão mudando. Eu já vi em algum lugar dizendo isso, a escuridão não suporta a luz. Eu não sei se foi no livro ou se foi em algum outro lugar, mas essa frase, a escuridão não suporta a luz. Então quando você tá vibrando na luz, né, na positividade, nas melhores vibrações, dificilmente você vai se conectar com essas vibrações, certo? E isso vale pra tudo. Lembrei agora até de um episódio que teve comigo também, eu até contei em outro vídeo de uma pessoa que eu conheci lá em Los Angeles e que eu imaginava que ela era super espiritualizada, tá até no vídeo de espiritualidade isso. Imaginava que ela era super espiritualizada, super me conectei com ela, mas quando eu tava com ela eu não sentia aquela energia. E depois eu acabei descobrindo que de espiritualizada ela não tinha nada. E nessa época eu tinha uma coach, que era uma spiritual coach, que eu fazia lá em Los Angeles, eu lembro, lá em Beverly Hills. E era uma coach assim que eu ia pessoalmente, né, toda semana. Eu amava a minha coach. E ela implicou com essa coach, falando muito mal dessa coach, falava mal dessa coach o tempo todo. E aí eu dividi isso, né, durante uma sessão de terapia, que eu queria, né, trabalhar essa questão dessa pessoa. E aí ela falou assim, é impressionante como que a escuridão não suporta a luz, né? A parte escura dela não suportava a luz dessa minha coach que trazia muitas coisas positivas. Gente, não tô dizendo aqui que todo mundo é só escuridão e todo mundo é só luz, tá? Todo mundo tem luz e sombra, é óbvio,
né? Mas naquele momento aquela escuridão estava muito mais forte do que a luz, então não ia se conectar vibracionalmente. E aí, a partir do tempo, eu parei de me conectar com ela e eu percebi que o momento que eu me conectei com essa pessoa era um momento que eu estava muito enfraquecida emocionalmente por algumas questões que eu estava vivendo e da morte da minha avó e algumas coisas assim que ainda me deixavam muito para baixo. E acabei me conectando com esse tipo de pessoa. Mas é impressionante que quando você muda, você passa a se conectar com pessoas completamente diferentes. E isso vale para tudo. Para a pessoa que você convive na sua casa, para as pessoas que você faz amizade, né? Para o ciclo de amigos que você está permitindo, para o ciclo de pessoas do seu WhatsApp. Isso vale para tudo. Que histórias estão ressoando dentro de você? A gente não pode culpar ninguém por ser como é, né? Eu não culpo essa pessoa por ela ser como é. Ela tá expressando aquilo que ela tem por dentro naquele momento. Então se a gente começa a dizer, mas minha mãe é péssima, mas minha amiga é assim, mas minha amiga faz isso, a gente tira a responsabilidade, a autorresponsabilidade que é nossa de vibrar no melhor e de se conectar com realmente pessoas que estão alinhadas com a nossa frequência. Então essa habilidade não é da gente mudar outra pessoa, nem de se queixar da outra pessoa, nem de culpar outra pessoa. O nosso papel é a gente cuidar da gente, cuidar do nosso, dar o nosso limite, né? Saber dar essa separação, saber dar esse limite e nos fortalecer, porque quando a gente está vibrando nas mais altas vibrações, dificilmente a gente vai atrair esse tipo de coisa, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, gravei com muito carinho pra você, porque eu acho que muita gente acaba não manifestando. Peraí, gente, como eu vou acabar o vídeo sem contar o principal? Eu acho que muita gente já sabe, mas quem não sabe, a Gabi engravidou, ela já tem um filho, se chama Oliver, né? Então tudo fluiu perfeitamente quando ela identificou e mudou a vibração. E é impressionante que são coisas às vezes que vêm para nos ensinar tanto, né? Se em algum momento você se conectou, essa história que eu tive com essa menina em Los Angeles, né? Que eu me conectei e que não me fez nada bem. Foi importante para minha história, para o meu aprendizado, para minha evolução espiritual. Com certeza, esse momento que Gabi ficou sem conseguir engravidar, acho que foram 2 anos, foi importante para a evolução espiritual dela também, né? E até toda essa descoberta que ela teve, o livro que ela escreveu, enfim, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, mas é importante a gente identificar isso e transformar a nossa vida para muito melhor, né? Mas é isso, Gabi, tem um filhinho lindo, Oliver. E esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, tá bom? Vamos ajudar em meu canal, dividindo meu canal com outras pessoas para ele chegar a 100 mil inscritos. Quero muito receber essa plaquinha do YouTube, né? E conseguir espalhar minha mensagem para mais pessoas. Se você não me segue no Instagram, passa lá e a gente vai se comunicar. Um beijo e até amanhã. Fica com Deus.